Já aconteceu com você de querer crescer na sua profissão, na sua empresa, na sua carreira e não ter certeza o que tem impedido você de crescer? Porque afinal, se não existisse nada segurando você, você teoricamente já teria todos os resultados que você gostaria de ter, certo? Então, quais são esses limites, essas restrições? O que tem segurado e agarrado você para baixo e não tem deixado você alcançar todo o sucesso e os objetivos que você se colocou? É sobre isso que a gente vai conversar nesse episódio de hoje. Meu nome é Bruno Piscinini, sou fundador do Sistema Acelerador de Marketing, que é onde a gente lida com marketing raiz, aquele na essência, aquele que independe da redezinha social do momento, onde você não precisa ficar postando foto do que você comeu na janta de ontem, achando que isso é marketing pessoal. Não é assim que funciona, a gente trabalha com resultados, com clientes. A gente entende que curtidas e compartilhamentos são só uma métrica, mas de longe não são nem um pouco tão importantes assim como tantas outras. Então, o que é a ideia aqui? Pense o seguinte, para você entender o que eu quero, para você descobrir o que talvez tenha impedido você na sua carreira, na sua profissão, na sua empresa, no que você tiver que você trabalha em crescer, eu preciso mostrar um exercício que uma vez eu fiz, porque no passado, uma área que eu me envolvi muito não, mas um hobby meu que eu tinha, que hoje até faz tempo que eu não me envolvo tanto por falta de tempo, era desenhar. Aprender a desenhar, tanto que eu fiz arquitetura e esse é um dos motivos. Sempre gostei da área criativa, uma boa mistura de matemática com a parte criativa. E nas aulas que eu fiz para aprender a desenhar melhor, um dos exercícios que eu fiz uma vez que me gravou na cabeça, eu nunca mais esqueci, é o seguinte: tente desenhar algo, porque, na verdade, um passo antes atrás, um dos exercícios que a gente fazia, primeiro, era pegar alguma foto numa revista, um jornal, o que fosse, por exemplo, um rosto de uma pessoa e tentar replicar. A gente desenhava um grid e tu vai tentando desenhar aquele rosto, desde os contornos, desde as sombras, tudo, para aprender a treinar o nosso olho na visualização, para saber o que eu estou vendo e como replicar, porque se tá igual, pô, é só eu copiar exatamente o traço de cabo a rabo e teoricamente vai ficar igual. Mas não ficava tanto assim. Aí, um dos exercícios que a gente fazia e que me surpreendeu muito o resultado, e quem trabalha com isso, quem já teve assim o hábito ou o hobby de desenhar, talvez já tenha feito, era tentar fazer a mesma coisa, ou seja, pegar uma revista, um rosto de uma pessoa bem grandão e replicar ele numa página com você desenhando, só que ao invés de usar sua mão dominante, no caso eu sou destro, usar a mão esquerda. Aí você imagina, pô, usar a mão esquerda para desenhar, com a direita já é difícil, imagina com a esquerda. E mais, o que isso tem a ver com marketing e empreendedorismo? Calma, que já vai fazer sentido. Então, o que acontece? Na hora, pegava ali o desenho e eu, pô, tentar com a mão esquerda, tá, beleza, bora. Sério, é muito difícil. Se você nunca tentou, se você tem dificuldade, inclusive, em desenhar com a mão direita, imagina com a esquerda. Então, fui lá e tentei desenhar com a mão esquerda. Peguei, tava ali a folha, botei aqui do meu lado direito agora e comecei pouco a pouco a desenhar. E fui fazendo, tentando, traço a traço, replicando e terminei. Quando eu terminei, e foi isso que me surpreendeu, o desenho, isso obviamente eu não sou um grande artista, consigo fazer algumas coisas bem, talvez você já tenha visto no meu Instagram, mas o desenho feito com a mão esquerda, o mesmo desenho que eu tinha feito com a mão direita, o da esquerda saiu melhor. Sim, dá pra ver que a linha não era tão firme, a linha mexia um pouco, ela um pouco tremulava, mas as feições e o quão parecido era com a foto original, o com a esquerda saiu muito melhor. Por quê? E qual que é a lição que a gente tira disso que eu quero passar para você? O que acontece? Quando a gente desenha com a mão direita, com a nossa mão dominante, e a gente está vendo um rosto, a gente, entre aspas, sabe como é um rosto. Ah, claro, aqui é o nariz é assim, o olho é assado, a boca é assim, a orelha é assim, o cabelo é assim que funciona. Afinal, eu me olho todos os dias no espelho, eu sei como uma cara se parece. Ou seja, o que acontecia? Ao invés de eu ficar mantendo o olho bastante na minha referência, eu simplesmente conectava os pontos. Eu pegava lá assim, o nariz começou aqui e terminou aqui. Tá, o nariz é assim, eu sei como é que é. Só que isso me escapava um monte de detalhes, porque não são todos os narizes iguais, não são todos os olhos iguais, feições, orelhas e todo o resto. Eu pulava muito do detalhe do que eu achava que estava enxergando. Agora, com a mão esquerda, como eu não tinha a vantagem do traço mais longo e mais firme, eu tinha que depender mais em ficar olhando a imagem e fazer cada tracinho com calma. Então todos aqueles pequenos detalhes, da pequena curvatura aqui em cima do nariz, que alguns têm mais saltado, outros menos saltado, o quanto que abre a narina, o quanto que o olho é puxado ou menos puxado, todos esses detalhes
com a mão esquerda, porque eu não podia depender e eu não fui automaticamente pro e eu já sei como é que é, eu já sei como é que funciona, eu fiz com calma. Eu desenhei e fui puxando cada tracinho e cada detalhe. Por isso que com a mão esquerda, o desenho em si ficou muito mais parecido com o original do que quando eu fiz com a mão direita, porque eu não assumi nada. Então, qual que é a moral da história? O que eu quero passar pra você? É o seguinte, realidade é maleável. Não existe realidade. Não existe realidade. O que existe são a nossa interpretação dos fatos que acontecem ao nosso redor. Todo o segredo está nessa interpretação desses fatos. E cada um, ao julgar a mesma ação, o mesmo acontecimento, vai trazer as suas experiências, os seus preconceitos, falando no sentido de não pejorativo, seus preconceitos sobre como as coisas são e o que devem funcionar. Quantas vezes já não aconteceu com você que você e outra pessoa viram a mesma coisa e cada uma teve uma interpretação diferente do que aconteceu? Uma achou que é culpa de um, outra achou que é culpa de outro. Pensa você e sua esposa, seu esposo, filhos ou filhas, amigos. Quantas vezes entrou numa discussão que, teoricamente é uma pessoa inteligente discutindo uma pessoa inteligente, ou não, há controvérsias, e não conseguiam chegar num consenso. Então, não existe realidade. Existe a interpretação do que acontece ao nosso redor, baseado na nossa ótica. É como se a gente tivesse, nós temos um óculos. E cada óculos é diferente. O meu tem mais grau, menos grau, o seu tem mais ou menos, tem astigmatismo. Então, cada um vai enxergar a realidade de maneira diferente. E por que isso é importante? Porque, beleza, eu posso assim não concordar com o que uma pessoa diz do que um acontecimento, isso é uma coisa. Mas o problema maior, e é isso que eu quero que você mantenha e preste bastante atenção, é quando você não se dá conta da realidade em relação ao seu negócio, a sua carreira, a sua profissão. Que fatos você está mascarando ao invés de encarar os fatos reais? Não, porque isso vai dar certo, tá, todo mundo me ama, tá todo mundo prestando atenção e gosta do meu conteúdo. Será? Que fatos provam isso? Será que aquele conteúdo que você está criando está realmente criando conexão? Está atraindo clientes e fazendo que você consiga fechar mais pacientes e clientes para você? Porque às vezes eu vejo muita gente fazendo um videozinho engraçadinho, ou vídeo assim ou assim assado, ou foto o que seja, e perdem noção do foco, que é o que eu falo no marketing raiz. A gente tem que medir os resultados. Curtidas e compartilhamentos são só uma métrica, e muitas vezes uma métrica de vaidade. O que interessa mesmo no final é quantos clientes você vai fechar. Não que é só isso, não é na questão de só, porque eu só quero ganhar dinheiro no mundo capitalista. Mas não tem nada errado em querer isso, porque a gente sim vive no mundo capitalista e sem dinheiro é como se fosse o oxigênio para o nosso corpo. O seu negócio não vai andar. Aí toda a sua missão linda de ajudar 10 mil pessoas no mundo a mudarem de vida vai acabar no número 1, porque você não consegue fechar mais clientes para ter recursos para alcançar mais pessoas. Então, o que a gente precisa fazer? Porque a gente tende muito a se enganar, a se justificar. Todos nós temos uma dificuldade enorme em admitir erros. A gente prefere se justificar do porquê que não deu certo, do porquê que para mim não funciona, do que porquê que para mim não foi, porquê que não é nossa culpa, ao invés de encarar os fatos, ao invés de encarar a realidade. Então muito cuidado toda vez que você começar a justificar, não, mas isso não funciona para mim porque o governo, o Brasil, o vento, a minha família, os amigos, a internet, qualquer coisa. É só uma justificativa de que você está tentando distorcer a realidade do que ela realmente é. Qual que é a realidade? A culpa é sua. Ponto. Isso, assim, que pra quem sabe marketing, persuasão e copywriting, seria assim, eu tô dando um tiro no meu pé falar que a culpa é sua. Como assim a culpa é minha? Quem é tu? Tu não me conhece, Bruno. Mas aqui somos todos adultos, ninguém mais é criança. Tá na hora de encarar os fatos. Se não está dando os resultados que você quer ter, então você não tem ninguém para culpar lá fora a não ser você mesmo. E isso eu me incluo. Eu só falo isso não porque eu tô... Não. Só você. Eu não. Eu, Bruno, não. Não, a mesma coisa. Se algum resultado não deu o que eu esperava, o que eu queria, a culpa é minha. Ah, mas o cara lá me sacaneou. Fui eu que decidi trabalhar com o cara. Eu que permiti que ele me sacaneasse. Então a gente precisa encarar os fatos. Então esse exercício da mão esquerda no desenho ajudava a fazer isso, e é isso que a gente precisa fazer no nosso negócio. Então por que eu gosto, uma recomendação que eu faço para todo mundo, tem um jornal que você, tipo um diário que você escreve, eu uso o Evernote, mas pode ser os notas do iOS, do iPhone, anotações do Android, qualquer um, mas algo que você todo dia escreva
e analise os seus pensamentos. Porque é só assim, quando você começar a conseguir se distanciar dos seus pensamentos, o que a gente chama de metapensamento, colocar eles no papel, ou no caso, no papel virtual, para pensar, olha o que eu tô pensando. Eu tô ansioso, eu tô com medo, eu tô nervoso, eu tô achando que a culpa é de não sei quem, eu acho que isso aqui não é culpa minha, eu não tenho o que fazer, não tenho solução, eu tô preso. Um monte de crença limitante. Quando você começa a se distanciar desses pensamentos, a gente consegue olhar de cima e de fora. E olhando de cima e de fora, fica mais fácil a gente julgar e entender que isso nada mais são que pensamentos. Não sou eu, Bruno Piscinini. São pensamentos que entraram na minha cabeça e eu vou deixar eles passarem, porque não sou eu, não é o que eu represento, não é o que eu acredito, e vou aprender a lidar com eles. E descobrir os motivos reais do porquê eu não consegui meus objetivos, por que eu não cresci, por que eu tô travado nesse momento, nesse ponto no tempo e no espaço. Então essa é a recomendação. E uma recomendação final antes de acabar aqui esse episódio, se você tiver interesse em ler assim, um pouco mais a fundo de estratégias, como é que eu vou chamar? De técnicas de como pensar e analisar para encontrar os seus pontos de restrição, tem um livro de um cara chamado Eliyahu, que é E-L-I-H-A-Y-U, alguma coisa assim, Eliyahu Goldratt, G-O-L-D-R-A-T-T, se não me engano esse é o nome do cara, que ele tem um livro chamado Teoria das Restrições, ou não, esse é o nome que eu falo. Esqueci o nome do livro dele agora. Esse é um livro que fala bastante, ele fala mais do ponto de vista de processos dentro de uma empresa, de como empresas encontram o gargalo na produção deles. Por que a gente não está conseguindo vender tanto? Ou produzir tanto de tal item? Como que a gente encontra isso e como a gente lida com o sistema para que a gente não desenvolva, para que não tenha outros gargalos? Porque, de novo, você só é tão forte quanto o seu elo mais fraco. É a mesma teoria no computador. Seu computador só é tão rápido quanto o pior item dele. O processador, a placa, o que for. Então é a mesma coisa na nossa vida. A gente só é tão forte quanto o nosso pior elo. A gente pode bombar em marketing. Se a nossa saúde está uma droga, a gente vai ter que passar uma semana no hospital e isso vai nos impedir, a gente não vai conseguir ser que a gente realmente pode ser. Então esse é um livro bastante interessante para ler. Tem outros, mas esse é um bacana para começar e até o jeito do livro que ele conta é bacana de ler, que é no formato de história, beleza? Então esse era o vídeo que eu queria passar para você hoje. Se você gostou, você pode dar o joinha aqui no vídeo para compartilhar e ajudar o canal a crescer. Também pode clicar no botão que deve estar desse lado aqui para assinar o canal, assinar as notificações, assim você é avisado de todos os próximos vídeos que eu postar, desde vídeos a lives e tantos outros conteúdos. E se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, o meu treinamento e sobre marketing raiz, através do Sistema Acelerador de Marketing, você pode clicar no link que deve estar aqui abaixo, que ali vai para um link onde tem mais informações, você pode aprender mais em como usar um marketing de verdade, marketing raiz, para ajudar a você a promover mais o seu trabalho, sua carreira, sua profissão e conseguir aí atrair e fechar mais pacientes e clientes, beleza? Então vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.